ao vivo! Acho que estou ao vivo. Eu não me acostumo a falar essa frase. Eu acho que quem sabe fazer ao vivo, mas hoje estar ao vivo também significa ter um pouquinho de barulhinho de chuva ao fundo. Mas eu acho que não vai ser nada que vai atrapalhar. Eu espero que seja proveitoso e que a gente possa conversar. Hoje eu vou conversar com a Gabi. A gente se conheceu no intercâmbio lá de Montpellier e eu acho que vai ser bem interessante. A gente preparou algumas curiosidades para poder contar. Ei, Edgar. Ei. Deixa eu aceitar aqui a Gabi para poder já começar. Mas a gente se conheceu lá no intercâmbio da França. E a gente vai conversar sobre algumas coisas que a gente estranhou no intercâmbio, o que a gente achou de curioso, às vezes, na cultura de lá. Então, aqui eu tô olhando aqui a minha colinha. Temos coisas de transporte, de alimentação, de cigarro, de festa. Temos muita coisa para falar hoje. Eu espero que dê tempo, porque a ideia é que a live seja bem rapidinha. Porque a gente não gosta muito de live longa, mas vamos ver. Vamos ver. A gente vai trocando ideia aqui. E eu espero que vocês gostem. Opa! Se tiver, eu vou pedir se tiver algum problema no som, principalmente por causa do quesito chuva, para vocês me falarem, porque estou um pouquinho preocupada com isso. Mas acho que vai dar tudo certo. Bom, para quem, não sei, alguém aqui não me conhece, meu nome é Lorena. Eu fiz 2 intercâmbios já. O segundo deles foi para a França, eu fui para Montpellier, que é uma cidade que fica no sul da França. Uma cidade bem, assim, ensolarada, uma cidade bem charmosa. Eu gostei muito de ir para lá. Eu fiz um intercâmbio de 1 mês. Chama curso de idiomas, assim, o intercâmbio. E eu estudei numa escola de francês, junto com estudantes do mundo inteiro. Inclusive, um da Colômbia tá aqui, né, Edgar? E foi lá que eu conheci, igual eu falei, a Gabi, que deve estar chegando aí. Oi, gurias. Eu acho tão chique quem fala gurias. Eu acho chique esse vocabulário do Brasil, tanto que é diverso. Eu acho isso muito legal. Adorava lá no intercâmbio. Tentando descobrir. Ei, Gabi, tudo bem? Tudo bem, e aí, gente? Você lembra da gente no intercâmbio falando sobre as gírias de cada lugar? Eu lembro da gente conversando disso indo pra praia. Lá naquela praia perto de Montpellier. Então, Gabi, pode se apresentar pra gente? Conta pra gente. Então, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, como a Lorena já falou. Eu conheci ela lá na França, em Montpellier. Foi uma experiência incrível para nós duas. A gente estava fazendo um intercâmbio lá. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu vi que a minha grande paixão era o francês. E aí eu comecei a dar aula de francês. Assim que eu voltei do intercâmbio, eu comecei a dar aula de francês em um programa que tinha na faculdade. E aí, depois disso, comecei a dar aula particular. Então, minha história com o francês continua até hoje, mesmo depois do intercâmbio. E a gente achou muita coisa diferente na cultura francesa. Então, fiquem ligados que a gente vai falar sobre todas elas agora aqui na live. Sim. E, assim, quase 7 horas, já tá perto da hora do jantar. O que você acha da gente começar falando sobre alimentação? Não sei se tá todo mundo aqui com fome ou sou só eu. O que você acha, Gabi? Sim, podemos falar da alimentação, porque foi uma das coisas que eu mais estranhei, né? Porque a gente sabe que os brasileiros comem bem, que a gente tem fartura e a gente gosta da nossa comida, arroz com feijão. Então, quando eu cheguei lá na França, eu estranhei bastante como os franceses se alimentavam, né? Então, primeiro, vou começar contando do café da manhã. Como que era o café da manhã francês? Normalmente, eles comem o croissant, eles comem no final de semana, ou o pão de chocolate. No dia de semana, normalmente, eles comem pão com manteiga e geleia em cima. Então, sim, eles comem uma mistura de pão, manteiga e geleia. Tudo misturado. Passa manteiga, passa geleia em cima. E aí eles comem isso com café, com chá, leite, depende da pessoa. Então, o café da manhã era esse. Perdão. Quando eu tomava café, o pessoal lá da minha família já tinha saído de casa, então eu nem vi que eles comiam isso no café da manhã. Eu ia lá direto no meu leitinho e fazia do meu jeito. Mas essa coisa do croissant, eu super imaginava um francês comendo croissant todo dia, mas é como se fosse um pratinho especial, né? Tipo de final de semana, uma coisa mais para um momento mais especial. E isso foi do café da manhã e jantar. Como é que era jantar por lá? Então, no almoço eu não almoçava lá com eles, porque eu passava na escola. E eles também comiam cada um num lugar. Então, o jantar é o momento da família
o engraçado é que eu não paguei para jantar com a família, mas a família era tão legal e acolhedora que eles me chamavam para comer de graça com eles, né? Porque também eles não iam jantar e eu ia ficar olhando, né? Então, quando eles faziam um jantar especial, eles me chamavam. Na maioria das vezes, a minha mère d'accueil, que é a mulher que eu morava junto, ela fazia uma sopa, fazia uma salada mais simples. Mas tinha certos dias da semana que o namorado dela ia lá, que ela fazia algumas coisas diferentes. Então, presta atenção. Primeiro, eles comiam muito macarrão, pode ser espaguete ou macarrão recheado, sem molho. Então, era macarrão sem molho. Pelo menos na minha família era assim. Macarrão sem molho com uma carne mal passada, sem sal e sem pimenta. Eles não colocavam na hora de fazer. Na mesa, quando você estava sentado, você ia lá e colocava o seu sal e a pimenta. Então, eles cozinhavam a carne sem nada e aí lá na hora colocava o sal e a pimenta. E o macarrão sem molho. Então, eles comiam bastante isso. Ou era salmão mal passado, tinham diversas carnes diferentes. E foi isso que eu achei bem estranho, temperar na hora. Uma coisa que eu achei estranha também foi o tempero especial que eles colocam, chamado pão. Eles comem a baguete junto com o jantar. Tipo, estão comendo a baguete, aí coloca no molho do macarrão, que no seu caso não tinha molho de macarrão, mas no meu teve vezes que tinha. Aí passava no molho, comia todo mundo meio que misturado, partia o pão com a mão. Sei lá, eu achei o pão bem participando do jantar, talvez mais que eu. Sim. É porque aqui no Brasil a gente come o pão como uma entrada. Lá o pão faz parte do prato, da refeição inteira, do começo até o fim. Então o pão tem que ter na refeição. E uma coisa engraçada também que eu achei é que eles usavam o mesmo talher que usava para cortar a carne, por exemplo, para comer, eles usavam para cortar os queijos, usavam para cortar outras coisas. Então o queijo, que é a sobremesa lá na França, eles usavam para cortar. Então você estava ali comendo, depois na sobremesa, que era o queijo, eles usavam a mesma faca. Isso me dava um pouquinho de agonia, porque é um pouco. Assim, eu não tô falando que são todos franceses, né? Mas a minha família fazia assim. E eles também pegavam a salada, que era alface, com a mão, ou o queijo ralado também para pôr em cima do macarrão. Pegava com a mão também. E eu lembro de você falando que a salada, ela vinha depois da comida. Eu achei isso o auge do estranho. Tipo, sobremesa, salada. Eu lembro de você me contando isso. Sim, eu não sei se são em todas as famílias, mas eu já vi que é normal a salada depois do prato principal. Então, eles comiam o prato principal, comiam a salada, que era só um alface, não tinha mais nada, e depois o queijo. Então, eu achei isso muito interessante. E eu queria contar para vocês também de um dia que eu fiz brigadeiro de colher para minha família, para eles para eles verem como é a comida brasileira, né? E aí eu dei uma colher para cada um e uma colher eu deixei separado. Aí eu deixei separado para a pessoa que quisesse repetir ir lá e passar, né, para uma colher. Só que aí eles ignoraram a colher e já comeram direto ali. Isso para nós brasileiros a gente acha meio estranho, né? Mas eles acharam estranho de eu falar que aquela colher era para passar. Essa questão da higiene, eu acho que é algo que, pelo menos pra mim, assim, me chocou muito. A gente ainda vai falar mais disso quando a gente chegar dentro da casa, do banheiro e tal. Mas, de fato, eu acho que a gente tem uns padrões um pouquinho diferentes, pelo menos aqui em casa, nesse quesito. Eu lembro que eu também dei pra eles, na verdade, eu não fiz brigadeiro, mas eu dei pra eles um doce de leite. E aconteceu a mesma coisa, de não conseguir entender direito entre os franceses esse conceito. E já que a gente falou do café da manhã e já foi direto pro jantar, uma coisa que eu lembro que me chamou a atenção é que eles não fazem lanches, né? Esse conceito de comer de 3 em 3 horas, eu acho que não faz parte da cultura francesa. Eu achei isso muito interessante, porque eu tô acostumada a comer de 2 em 2 horas. Eu tô acostumada a comer, tipo, o dia inteiro. E lá eles realmente comem café da manhã, almoço e jantar. No máximo, o que acontece é um goûter, assim, que seria um lanche da tarde, mas, assim, entre o almoço e o jantar. Mas essa coisa de, na hora do intervalo da escola, comer, eu acho que não é muito o perfil deles. Eu achei isso muito interessante. Talvez seja por isso, não sei, que a saúde deles seja referência, eu não sei. Aí eu já não sei, vou deixar isso aí para as nutricionistas. Mas foi algo que me chamou a atenção. Isso deles não ficarem beliscando toda hora. Você também reparou isso, eu imagino? Sim, reparei.
Eu acho que quem tem mais costume de lanchar são as crianças. Os adultos não lancham tanto assim. Acho que por a vida ser tão corrida, eles não têm tanto costume. Nesse caso, então, eu fui junto com as crianças. Eu lembro que eu comprei, fui no supermercado, comprei alguns biscoitos para poder deixar lá dentro do meu quarto, porque quando eu ficava com fome era o que me salvava. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu achei a coisa mais bizarra do mundo, na televisão lá da casa, às vezes eu ficava assistindo, toda vez que passava um comercial de alguma coisa, como é que é? Açucarada? Doce. Toda vez que passava um comercial de alguma coisa doce, aparecia embaixo uma mensagem, sei lá, do governo francês, tipo, você tem que comer no mínimo 5 porções de verduras e legumes por dia. Então, sei lá, eu tô achando, eu pelo menos fiquei com a sensação de que o francês é bem saudável. Veja só, salada de sobremesa, propaganda de bala falando que é pra você comer verdura, e ainda come só 3 vezes por dia, eu acho que tem bastante coisa que fica explicada só aí, né? Sim, e também o fato deles comerem muito pouco. Eu lembro que no almoço de Natal lá, um dia depois do Natal, eu estranhei que tinha 10 pessoas na mesa. E aí, o que tinha de almoço era uma panela de lentilha. Aí eu olhei para aquilo e falei, como assim? O almoço é só lentilha para 10 pessoas? Lentilha com cenoura ralada ali. Aí eu fiquei assim, nossa, eu vou morrer de fome. Aí eu peguei, comi pão para não ficar com fome da lentilha. Então, Aí, acho ó, que eles tudo comem muito pouco. agora, por que tem o pão? Porque falta na comida. Aí o pão serve para completar. Tá Sim, vendo? Tudo vai interligando nessa questão da alimentação. sim. Eles comem Mas, bem menos do que a quantidade dos brasileiros. então, se você tá pensando em ir para lá, já começa a fazer um estoque para poder ir para lá e não passar fome. Mas para poder não parecer que os franceses são todos assim, 100% saudáveis e tal, eu acho que é importante a gente pegar assim, igual, sei lá, a gente fala do americano, tem o fast food, eu acho que dos franceses talvez seja o cigarro. Eu e a Gabi, vou contar esse caso. A gente foi pra casa de um amigo nosso que tava morando com franceses. E aí, no inverno, né, tudo frio, as janelas todas fechadas. E todo mundo fumando, sei lá, umas 8 pessoas, Gabi? Quantas pessoas será que tinha lá? Ah, eu acho que tinha mais, umas 10 vezes. Tá, umas 10 pessoas fumando lá dentro do espaço, todas as janelas fechadas. E a gente lá, tipo, com dor de cabeça, querendo sair, só que lá fora tava Sim. frio. E eu lembro que eu deixei meu casaco, na hora que eu cheguei, eu não testei, né? Eu cheguei e deixei ele na cadeira. Aí depois eu olhei assim, tava a galera em volta do casaco, fumando, e eu só pensava assim, como que eu vou fazer pra tirar esse cheiro do meu casaco? Então eu acho que isso é uma coisa bem francesa também, esse cigarrinho na mão. Sim, eles não se incomodam de estar em um ambiente fechado e fumando, porque a maioria deles fumam, então eles não se incomodam tanto assim. Mas eu e a Lorena, que a gente não gosta do cheiro de cigarro, foi muito ruim. Foi muito ruim. Dor de cabeça, o nariz ardendo, tudo. A gente colocava a cabeça para fora da janela e ficava respirando, tentando respirar um ar mais puro. E eu saí de lá, meu cabelo tava tipo assim. Parecia que eu tinha fumado junto. E eu lembro também nas festas, você quer contar disso, Gabi? Que nas festas também, dentro dos lugares, assim, das boates, eles fumavam. Conta aí, que eu lembro de você falando isso Sim, também. lá eles tinham o lugar, né, da festa, e aí era todo fechado. Aí eles tinham um quartinho, acho que é uma salinha, que era o lugar dos fumantes. Mas a salinha ficava exatamente do lado onde as pessoas estavam. E toda hora entrava e saía alguém, ou seja, não adiantava de nada, porque passava o ar o tempo inteiro. Então não adiantava nada e era como se a gente estivesse lá dentro mesmo. Essa parte foi muito ruim, é algo que me incomoda muito, o cigarro. Eu acho que, como é muito frio, né? Eles não vão fazer, pensa assim, sei lá, arquiteto fazendo um local, eles não vão fazer uma área de fumante ao ar livre, né? Porque tá muito frio, ninguém vai querer ficar lá ao ar livre, sendo que já entrou, já tirou o casaco, porque quando entra no lugar já tira os casacos todos, né? Aí eles fazem um lugar fechado, separam com uma porta bang-bang, que não adianta de nada, e aí fica lá nós duas sofrendo. Mas assim, tá tudo bem. Pelo menos eu sobrevivi. Acho que todo mundo vai sobreviver. E já que eu falei do arquiteto, perdão, o que você ia falar? Não, só chegar e ter que lavar toda vez o casaco, porque eu me incomodava muito com isso. Então eu tinha que lavar o casaco depois. Sim. Já que eu comentei do arquiteto, que o arquiteto não ia fazer um lugar aberto, acho que a gente pode falar da arquitetura de lá. Algumas coisas que eu prestei atenção. Eu lembro que na época eu ainda fazia arquitetura, eu me senti muito arquiteto, identificando as diferenças.
Pode contar pra gente o que você acha Bom, então, que é o que a gente separou aqui primeiro, falando da arquitetura da cidade. O que eu achei bem estranho, principalmente morando aqui em Brasília, que é uma cidade nova, organizada, estruturada, é que lá eles normalmente têm um centro histórico, que é um centro onde os prédios têm mais, sei lá, de 500, 600 anos, são muito antigos. Então, é o centro histórico que eles preservam, não pode construir prédios novos nesse centro histórico, tem que manter o padrão. Então, lá o centro histórico era ao redor da Place de la Comédie, em Montpellier, né? E aí tudo tinha que seguir o padrão nesse centro histórico. E aí, mais para longe, eles criavam bairros mais modernos. Lá em Montpellier tinha até um bairro interessante, que era bem moderno e bem bonito. Em Paris também eu vejo um pouco disso, né? Pensa Paris, do jeito que tá lá, ninguém vai mexer. Mas tem o La Défense, que é um bairro super tecnológico, assim, super moderno. Você pega ali, sei lá, a linha 1 do trem e do metrô. E aí você chega, parece que é uma outra cidade, né? Eles têm muito essa preocupação de preservar. Em várias cidades que eu lembro que a gente fez passeio lá por perto, né, Gabi? Tinha zona fechada de pedestre. Lá em Montpellier também. Que aquelas ruínas estreitas do Le Cresson, não entrava carro. Eu acho que muito essa preocupação com a preservação. Eu acho isso muito bacana. A gente tem muito que aprender, assim, com esse velho continente, nesse sentido, de preservar a própria arquitetura. Eu acho que é algo que a gente tem que se espelhar. Olha isso. Eu acho que os franceses andam muito, eles usam muito o espaço público, então eles usam os parques, usam as praças, eles andam muito a pé, o transporte público lá é bom, né? Então eles andam a pé. Aqui em Brasília, por exemplo, se você não tiver carro, é muito difícil andar. Então o que eu sinto falta é andar a pé mesmo. E é legal, né? É gostoso de andar numa cidade assim, histórica, muito bom. E o transporte lá, vou até adiantar isso já, porque o tram de Montpellier, ele é até meio famoso assim na França, porque ele é todo decorado, ele é muito bonito. Eu lembro antes de eu ir pra lá, eu vendo as fotos, todo meio artístico, e é como se fosse um trenzinho, é um metrô por cima da terra, vai, aquele trem de Montpellier. E eu realmente percebi isso, não tinha tanto carro, eu acho que é mais ônibus e esse tram, principalmente o tram, e andar a pé. Né? Você concorda também com isso? Eu acho que sim, nossa, eu amei. Eu queria aquele tram aqui no Brasil. Eu acho que a gente tá perdendo muito de não ter esse tram aqui. Porque, gente, era incrível. Eu tinha um aplicativo onde falava exatamente a hora que o tram ia chegar. E aí eu ficava olhando. Então eu tava aqui tomando café da manhã. Ah, o tram vai chegar em 2 minutos. É porque eu só precisava atravessar a rua. Tinha gente que precisava andar mais, né? Mas o meu era na frente da minha casa. Olhando ali, falta 2 minutos pra chegar. Terminava de comer, saía correndo e pegava o trem. Chegava exatamente na hora, era muito bom. Tinha previsão de horário e ela era cumprida, sabe? Tipo, ele realmente chegava na hora que ele tava falando. Sim. Eu lembro, vou contar esse caso rapidinho aqui também. Voltando de festa, assim, uma coisa que eu esperava, foi um pouquinho diferente. Eu achei que esses transportes eles funcionassem, sei lá, 24 horas por dia ou a madrugada toda, mas fechava relativamente cedo, assim, umas 2, 3 horas da manhã. Aí a gente saindo da festa, falei, vou pegar um tram. Aí eu entrei, ele andou uma estação e parou e falou, terminal. Desce todo mundo. Aí eu, não tô acreditando. E eu tava, acho que na minha, segunda semana, não sabia chegar em casa de jeito nenhum. Meu celular não tinha internet, eu fui seguindo a linha do trem. Aí eu cheguei num lugar, tinha uma bifurcação. Aí eu falei, pronto. E agora, vamos... O que eu vou fazer nessa bifurcação? Acabou que deu certo, eu escolhi certo, andei muito, acho que eu dei algumas voltas. Mas pelo menos cheguei em casa e tô aqui viva pra contar a história. Sim. Gente, ela andou 2 horas da manhã sozinha numa cidade que ela não conhece, não sabia o caminho. Lorena, você teve sorte. Muita sorte, eu acho. Mas depois a gente ficou um pouquinho mais esperto com essa questão do tram, porque o aplicativo não errou, entendeu? Fui eu quem errou na hora de avaliar ali até onde que eu tinha que ir. Mas eu dei essa voltinha. A gente estava falando da arquitetura e eu fui lá para a de peço desculpas. Dentro da casa, eu reparei algumas coisas de diferente. O que você reparou estranho? O que você estranhou lá, Gabi, na sua host? Bom, a parte que mais me incomodou. O vaso sanitário é longe do banheiro. Então, tinha um quarto com o chuveiro e com a pia, e um outro quarto com o vaso sanitário. E qual que é o problema disso? Se eu vou ao banheiro e tem alguém no chuveiro tomando banho, eu não consigo lavar a mão.
Aí eu ia pra pia da cozinha lavar a mão. Porque eu não tinha outra pia também, só era da cozinha e do banheiro. Então, eu acho que tinha esse incômodo, porque você tem que sair de um quarto e ir pro outro. E aí o que eu percebi é que com quem eu morava junto, normalmente eles não faziam esse caminho. Então, nem todos, às vezes, eles iam do vaso pra pia lavar a mão. Mas isso são as pessoas que eu morava junto, né? Depende muito de cada um. Acho que assim, a gente já tem dois depoimentos aqui. Lá também, eu tentava não reparar, entendeu? Mas meu quarto era bem pertinho do banheiro, então não tinha como eu não reparar. Eu falava, não é possível, não é possível, não é possível. Mas acho que volta naquela questão da higiene que a gente falou, né? São padrões diferentes, são culturas diferentes, mas foi uma coisa que me fez sofrer um pouquinho. Às vezes eu fingia que não via para poder me alimentar tranquila, comer a comida que eles tinham preparado para mim sem ficar tão cismada. Mas é uma coisa muito estranha isso, não faz o menor sentido. Pelo menos na minha cabeça, acho que na cabeça de ninguém vai fazer sentido ser dois lugares separados. E dentro desse quarto, dessa salinha, né, que é só com a privada, não tem lixeira. Isso também tinha lá no Canadá, a mesma coisa, o mesmo problema, mas eu acho que é uma coisa que a gente estranha de primeira, porque aqui no Brasil a gente não sai tacando as coisas dentro do vaso, mas também é só questão de acostumar, segue o baile. Eu, pelo menos, achei tranquilo. Sim. É ruim principalmente para as mulheres, né? Quando a gente tá naqueles dias e não sabe onde jogar fora o absorvente, mas enfim. Deu tudo certo. E dentro da salle de bain, não é? Que tem a banheira. Salle de bain, que é onde a minha da sua, eu acho que eu me ferrei um pouquinho mais que você. Mas na minha casa, eu já até comentei isso aqui no meu perfil, não tinha o chuveiro assim fixo, nem no teto, nem na parede, nem num lugar para apoiar, nem nada. Era um chuveirinho que você tinha que ficar assim, desviando para poder tentar tomar banho. Na sua você tinha um suporte, né? Eu lembro na época, como é que foi? Esse tem, parece nas nossas duas casas tinha, né? Então deve ser comum. Você segurava. O meu tinha um suportezinho aqui que eu podia prender e aí eu tomava banho normalmente. Então não tive esse problema. Sim. Eu me ferrei um pouquinho. Eu achava muito difícil, principalmente para poder lavar o cabelo, porque não sei, eu acho que a gente tem que juntar, abrir uma empresa de chuveiro lá. Eu acho que vai ser sucesso, eu acho que vai ser assim, inovador. Os franceses nunca viram nada tão tecnológico, na minha opinião. Eu lembro que depois, quando eu fui pro hotel, porque no finalzinho, né, sobraram uns 3 dias, minha passagem era acho que pra quarta-feira e eu tinha que sair da Host Family no domingo, algo assim. Eu fui pro hotel, eu lembro de eu falando com a minha mãe, mãe, eu tomei um banho muito bom. Tipo, tinha chuveiro, eu consegui fixar o negócio, foi muito bom. E essas coisas fazem falta, pelo menos pra gente, né? No Brasil a gente tem essa fama de tomar banho inteiro, então eu acho que é uma coisa que pelo menos pra gente a gente estranha e faz diferença. Deixa eu ver. Na casa também eu reparei algumas coisas que eu anotei aqui. Eu não sei como é que era na sua, mas era uma entrada só, não tinha entrada social, entrada de serviço, não tinha nada disso. Também não tinha área de serviço direito. Tinha uma varandinha onde tinha. Como se fosse. Eles colocaram um varal, assim. Era uma varanda. Ó, respira. Era uma varanda. Da cozinha saía para uma varanda. Tinha um lugarzinho para o varal. E a máquina de lavar roupa. Só que não tinha tanque. Eu acho que nunca viram tanque, não sei. E não tinha quartinho de empregado. Eu acho que isso é uma coisa muito mais daqui do Brasil e que tá saindo esse conceito também. Mas eu não vi isso lá. Na sua casa tinha algum desses elementos? Não, o prédio era bem antigo, então só escada, não tem elevador. Só tem uma entrada para casa, inclusive a porta fazia muito barulho. E aí, quando chegava tarde, ficava com medo de acordar a casa inteira, né? E aí não tinha tanque, então lavava tudo na máquina de lavar e secar. Enfiava tudo lá, depois secava. E não tinha varal. Então, se era uma peça que não podia ir na máquina de secar, né? De lã, por exemplo, eles penduravam no corredor do banheiro. Tinha um corredorzinho lá. Como eu não era minha casa, eu não pendurava no corredor. Daí eu pendurava no meu quarto, no sofá que tinha no quarto. Então eu deixava estendido em cima do sofá. E era isso. Eu também usava, às vezes. No meu quarto tinha uma beliche. Daí a beliche, assim, eu colocava as coisas, às vezes, lá em cima pra secar e abria a janela, coisa que eu não queria que ficasse lá na sala, tipo. Enfim. E eu tô tentando lembrar aqui.
acho que lá não passava roupa, não. Você passou roupa lá? Tô refletindo aqui, eu acho que eu não passei nenhuma roupa minha lá. Nem deve de passar. Não, normalmente Você a viu máquina de isso? secar já faz o papel, então não precisa passar roupa. Talvez ela tinha um ferro lá, se você precisar passar camisa. Mas roupa de frio normalmente não precisa, então não senti falta, não. Então, quando eu postar foto, agora eu vou prestar atenção se a roupa tá amassada ou não. Aí se tiver, já sabem o motivo. Mas a gente não foi pra lá pra ficar só em casa, né? Vamos Sim, pra festa? Como que eram as festas? O que mais te chamou a atenção nas festas de lá, Gabi? sim. Então, a maioria das festas lá eram de graça. Por exemplo, em bares que a gente participou, tinha eventos muito legais de encontrar outras pessoas e conversar em outras línguas. Então, conversar em francês, conversar em inglês e várias outras línguas. Então, a gente ia lá, entrava e pronto. Não precisava pagar nada, você podia ficar lá. E aí, normalmente, se você descer as escadas, tinha uma festa ali com DJ, com música e tal. Então, você não precisa pagar nada. Normalmente, as festas você entrava e não pagava nada. Algo que não acontece aqui no Brasil, né? Bem difícil. Sim, eu acho que teve uma festa só que eu acho que a gente pagou, na verdade, tipo a chapelaria. Porque é assim, você chega e aí tem como se fosse um banco onde todo mundo taca os casacos lá e ninguém tá preocupado com nada. Então taca todo mundo os casacos, bolsas. E eu lembro que eu ficava um pouquinho apreensiva, né? Aquela alma de brasileiro, com medo e tal. Eu colocava tudo dentro de uma sacola, amarrava e deixava lá. Ficava com medo de perder, às vezes até sem querer. Casaco é tudo meio que igual, né? Tudo casaco preto, pesado, pegar assim. E eu lembro que teve uma festa que tinha chapelaria, eu achei super chique. E aí a gente usou, acho que foi só aí que a gente pagou, né? Eu achava isso muito bom. Sim. E, Porque lá e era também, mais organizado e tinha lugar pra guardar o casaco. sim. Então, ó, eu acho que isso tudo é muito bom pro intercambista, né? Porque o intercambista não costuma contar com muito dinheiro. Então, igual a gente falou, o francês tem mania de fazer muitos programas ao ar livre. Daí isso já não paga para você ir no parque, para você ir caminhar, passear. Então, você pode fazer programas típicos dos cidadãos de lá. Às vezes, programas de turista vai pagar, né? Mas, assim, programas de quem mora lá, quem vive lá, às vezes você nem vai gastar tanto dinheiro e vai poder aproveitar. Eu, pelo menos, achei isso muito bom. Sim, e tinha museus também. Eu fui em um ou dois museus que eram de graça lá. Então a gente conseguia fazer também alguns programas de turista sem pagar. Que tinha dias específicos que o museu era de graça. E uma coisa que eu lembro que me chamou um pouco a atenção nessa questão de festa, não pagar na entrada, eu lembro que teve um dia que eu e você, a gente estava saindo de uma festa, e aí dois meninos vieram falar com a gente assim, oh, vocês não podem entrar com a gente na festa, não? Eu tô assim, gente, eu acabei de sair da festa. Por que você tá querendo que eu entre com você na festa? Aí ele falou, não, é porque se a gente entrar com vocês, a gente não paga. Eu achei isso muito estranho, muito bizarro. Como assim? O menino acompanhado não vai pagar, mas o menino sozinho paga e eu sozinha não pago. Tipo, meio confuso esse rolê todo aí pra entrar na festa. Eu achei um pouco. Nunca tinha visto isso aqui no Brasil, não. Você já viu isso, Gabi? Não, assim, eu não vou muito em festa aqui no Brasil, mas eu sei que aqui a gente normalmente pode ter uma diferença de valor. Homem paga mais caro, mulher paga mais barato. Mas isso de entrar de graça eu nunca vi, não. Eu já vi isso também. Acho que já até saiu lei pra isso não poder acontecer. Mas isso também de homem acompanhado, eu lembro que eu achei muito estranho. O menino falou comigo, eu demorei a entender. Como assim, gente? Será que sou uma cantada? Eu não tô entendendo. Mas não, era pra poder entrar na festa. E também, às vezes, tocava música brasileira. Eu não sei você, mas eu zero esperava, assim, escutar música brasileira lá fora. De jeito nenhum. Sim, E eram sempre as mesmas, né, Gabi, que tocavam. sim. Ó, gente, toca música brasileira lá. O MC Kevin é bem conhecido na França. A gente foi em 2019, e ainda tava tocando Explosão. Eu lembro que eu pensei, nossa, tipo, a gente já tem músicas novas, galera. Deixa eu dar uma apresentada aqui pra vocês. Mas eu acho que a música brasileira tá conquistando seu espaço. Eu lembro de eu mandando áudio pra amigas minhas, tipo, com músicas antigas, de, sei lá, Gustavo Lima tocando, Michel Teló. Lembra aquela vez que a gente foi no Australian Bar? E também quando começou a tocar uma música que é de um marroquino com uma brasileira, eu e a Gabi, eu virei pra Gabi e tô assim, isso é português? Ela, isso é português. Por quê? Porque tem a mulher que canta em português. Aí depois começa o marroquino cantando em francês. Aí a gente,
ah, não, isso aqui é francês. É claro que é francês. Como assim é português? Aí voltava pra parte da menina cantando em português. A gente, não, isso é português. Nem a gente conhecia e já tinha chegado lá a música. Eu achei isso interessante também. Sim, também achei. Aí foi bem legal. Então, a gente tem mais algum ponto para falar? Eu queria voltar rapidinho na alimentação, que eu lembrei de uma coisa muito engraçada que eu queria compartilhar com vocês. A gente pode voltar rapidinho para falar? Então, foi assim, no meu último jantar lá da Caia, ela falou assim, vamos... Oi, eu acho que cortou um pouquinho. Perdão, boa, eu acho que pausou. Volta do início, por favor, desculpa. Ninguém nunca me liga. Aí agora resolveram me ligar. Na minha última noite lá na França, né? A minha mãe da Caia fez um jantar especial. Então ela falou assim: hoje vai ser um jantar especial, meu namorado cozinhou, eu espero que você goste. Ele preparou com muito carinho. Aí eu entrei, sentei na mesa, olhei pro prato. Aí eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Gente, no prato tinha um passarinho inteiro. Tinha um passarinho inteiro, tinha até o bico, a cabeça, as patas dele. Gente, eu não posso. Olha, eu como carne, minha irmã é vegetariana e ela sempre fala dos animais e assim, eu não consigo comer a carne pensando em um animal. E aí ver aquele animal ali inteiro, com o bico, com a cabeça, eu fiquei, eu fiquei passando mal. E aí eles comendo aquele passarinho com a mão, assim. E aí eu olhando, o que eu vou fazer? Aí eu comi, né? Fechei o olho e fingi que eu tava comendo arroz e feijão. Porque foi muito estranho. Eu não ia. Eu não sei como é que você conseguiu. Eu lembro o dia, o dia que eu cheguei tinha um macarrão com um tanto de ovo cru. Aí eu falei, acabei de lembrar aqui que eu já comi. Eu comi um crepe antes de vir pra cá, então eu vou deixar pra comer depois. Depois eu esquento, muito obrigada. E aí depois eu cheguei, guardei tudo, joguei no lixo, porque eu realmente não sei o que eu faria se tivesse um pássaro. Tipo, era um pássaro na minha frente. Eu realmente não sei o que eu ia fazer. Eu sou Um vegana, né? Mas foi, eu também. foi bem difícil. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira perguntar, alguma coisa que ouviu falar e não sabe se... Contem aí pra gente se vocês comeriam o pássaro inteiro. O que vocês fariam na minha situação? Porque foi bem intenso. Vocês comeriam? Vocês fingiriam de doido, que tava passando mal? Eu ia fingir de doida. Nossa, eu realmente não consigo nem conceber essa situação. Eu queria falar que eu acho que eu não tenho tantas coisas assim de alimentação pra contar, porque eu não sei, café da manhã eu não comia com eles e eles mal me ofereciam café da manhã. Eu não sei, eu sinto que talvez a minha família não tenha tido esse cuidado de preparar pássaros pra mim, entendeu? Acho que eles estavam meio que eu nem sei, então eles foram no mais basicão, eles não quiseram inventar moda comigo, não. Aí, ó, a galera falando que não seria nem a pau. Eu também, de jeito nenhum. Mas intercâmbio, eu acho que isso faz parte. Assim, é lógico que você tem seus limites, sei lá, dentro de você. Mas, em geral, a gente acaba tendo que ir um pouquinho mais. Às vezes, não fazer exatamente o que a gente estava querendo, o que a gente tinha em vista. Por causa, pra não fazer a desfeita, pra não gerar sei lá, um atrito ali com a host. Eu acho que acaba acontecendo bastante disso até, né? Porque a gente tá na casa de outra pessoa, de outra cultura, e ela falou ali que fez especialmente pra gente. Também outra vez no jantar do Natal, que eles fizeram um prato cheio de cogumelo, e eu não tinha visto que tinha cogumelo, eu pus no prato, e aí que eu vi, eu não gosto de cogumelo, e eu tive que comer tudo, porque era o almoço especial da avó lá, de todo mundo, da minha grand-mère da Caia, né, minha avó da minha rosto, sei lá, enfim. Era um prato especial, e aí eu tinha que comer. E aí eu comia aquele cogumelo misturado com pão pra ver se ia. Então, enfim, eu acho que no intercâmbio o que a gente estranha principalmente é a comida. Também a questão da higiene, a questão da arquitetura, tudo que a gente falou aqui. Mas é normal estranhar e é interessante também, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho também é estranho, barra interessante, mas que na França eles têm o costume de se cumprimentar com as bises, tipo, faire la bise.
E em cada região da França é uma quantidade. E eu lembro que eu tava lá em Montpellier, lá eram 3, né? E em Paris são 2. Acho que é isso, posso estar falando o contrário. E aí lá em Paris eu fui cumprimentar uma pessoa. E aí eu fui cumprimentar, tipo, eu fui pro terceiro e aí, tipo, tava, sei lá, eu não sei como é que eles fazem, se antes de ir pro lugar eles olham a quantidade de beijinhos que é lá, mas é uma coisa bem típica, bem tradicional, assim, da França, faire la bise, dar esses beijinhos, assim, sabe, pra poder cumprimentar. Eu acho bem charmoso, eu acho bem francês, assim, sei lá, eu acho chique. Sim, eu já fiz um post sobre isso, se alguém quiser ver, mas eles têm um mapa, um site com um mapa, onde eles falam, essa região são 3, essa região são 2, essa região é 4 beijos, tem região com 4 beijos. Você fica meia hora cumprimentando as pessoas. E deixa eu pensar. Outra coisa que eu tô lembrando aqui, agora eu tô falando, Gabi, se você lembrar também pode falar. Mas eu nunca vi, nunca é meio forte, né? Mas eu não costumava ver gente de sapato de corrida, de tênis, essas coisas meio esportivas na rua. Era mais, tipo, sapato do que tênis. Faz sentido o que eu tô falando? Do que, tipo, de basquete, de fazer academia, assim. Eu acho que esses tênis são usados realmente, tipo, coloca o tênis e vai malhar. Não é de sair andando na rua, igual eu às vezes vejo aqui no Brasil e nos Estados Unidos é muito comum também. Sim. Não sei se você também reparou isso. Eles são mais antenados na moda, eles gostam de se arrumar bem. Apesar de repetirem o casaco, né? Todos os dias do inverno. Então, eles repetem o casaco, mas eles andam na moda. Então, eu via menina lá usando saia com meia, sei lá. Ela tentava ser estiloso. E os homens também lá, os homens franceses se preocupam muito com a aparência. O que é muito bom, né? Preocupar com a aparência, com... enfim, eles se cuidam mais do que os homens brasileiros. Eu percebi essa diferença. E tem muitos blogs homens. Eu li uma vez que tem mais blog de moda de homens do que de mulheres franceses, né? Que eles se preocupam demais com isso. Interessante, Bom, isso eu não tinha reparado e nem... Sim. Bom, acho que é isso. É isso que a gente tinha pensado e preparado para hoje. Gabi, eu queria te agradecer muito. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Dá um tchau especial. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live. A gente trouxe aqui várias curiosidades. Vai ficar salvo no perfil da Lorena, eu acho, se ela conseguir salvar. Então, se quiser repetir para ver depois, porque cultura é muito importante. Como o meu perfil é para aprender francês, né? Eu sempre falo isso. Você não pode aprender francês separado da cultura, porque a cultura faz parte do aprendizado de idiomas. Então, não deixem de aprender ela também, de conhecer, porque é muito interessante. Sim, e eu acho que essa parte da cultura, pelo menos pra mim, talvez seja a parte mais rica, mais importante do intercâmbio. Eu sei que muita gente faz pensando mais na parte do idioma, né, de aprender puramente o idioma, mas eu acho que esses estranhamentos, essas coisas que a gente vê à fronteira, né, quando a gente vê que a gente tá na fronteira com uma coisa diferente, que a gente fala, não eu tenho essa característica. Porque vai ver, eu nunca tinha reparado que eu era, sei lá, muito daquele jeito. Até eu perceber que tem gente que é menos, aí eu falo, de fato, eu sou exagerada pra um ladinho. Não sabia que existia essa outra forma de ver. Eu acho que é uma parte muito importante, muito especial, assim, do intercâmbio. Tanto que eu acho que é das coisas que eu mais gosto de falar quando eu penso no meu intercâmbio são essas curiosidades, essas coisas que eu aprendi, esses estranhamentos. Eu acho que enriquecem muito a experiência, por isso que eu acho que todo mundo deveria fazer intercâmbio, todo mundo que tiver a oportunidade. Eu gosto sempre de falar. Vai, faça, e você não vai se arrepender. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Vamos fazer mais lives sobre o nosso intercâmbio na França, porque tem muita coisa para falar. Temos sim. A gente vai fazendo mais para essa aqui não ficar muito longa, para não esgotar tudo de uma vez. Tá bom? Beijo, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Beijo. Merci. Au revoir. Bisous. Au revoir.